Olá, gente. Aqui Jones Brandão, Head de Educação da Agenda Edu. Mais um momento de conversas para lá de interessantes na Jornada Edu em Casa, que temos promovido com vários amigos e parceiros especialistas em educação. E hoje não vamos ficar longe de ser um grande privilégio dessa conversa que vamos ter hoje aqui com Lilian Bassic. A Lilian, gente, para quem não conhece, né, que é difícil alguém em educação não conhecer, mas para quem não conhece, Lilian Bassic é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento, mestre em educação e pedagoga, além de bióloga e autora de livros que tem sido um grande apoio a muitas das escolas e educadores quando o assunto são metodologias ativas. Então, Lilian, muito bom ter você nesse papo e obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, Jones. É muito bom estar aqui com vocês, trocando ideias, conversando um pouco sobre esse período que está sendo tão importante, né, para a gente discutir metodologias ativas e uma série de questões, né? Então, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Lilian, a gente já passou dos 30 dias de paralisação das escolas, né, das atividades presenciais. E como você, que tem contato com tantos gestores, professores, instituições, como você tem visto esse momento que nós estamos vivendo na educação? Eu acho que, assim, logo no início, né, a gente teve um processo muito grande das escolas de tentar entender como é que eu levo, né, aquilo que é o meu ensino presencial para essa modalidade remota, né? Existiu até algumas questões do tipo, é EAD, não é EAD, o que a gente está fazendo, né? Então, logo no início, a gente fala que a gente recriou a história do ensino à distância, né? No nosso país e de uma maneira geral no mundo, né? O ensino à distância logo de cara tinha essa visão, né? Eu tenho que pegar minha aula presencial e tenho que levar para o ambiente online, né? Então as escolas acabaram fazendo isso com muitas quantidade grande ou de produção de videoaulas ou de manter os alunos conectados ali durante todo o período de aula. Foi o jeito de fazer essa transposição, né? Hoje a gente já tem um mês, né, de passagem para esse modelo, e a gente tem percebido que algumas escolas estão começando a perceber que talvez só manter nesse formato de a aula presencial passa a ser remota, ela acaba não gerando tanto engajamento como elas gostariam, né? E tem começado a pensar em novas práticas ou novas formas de fazer isso, de realizar essa transposição de um jeito mais seguro e que garanta a aprendizagem, né? Então, eu estou vendo atualmente, a gente pela tríade educacional tem feito esse acompanhamento com algumas escolas e também tem estudado muito para poder entender quais seriam os melhores formatos. Então, eu tenho percebido muito esse movimento de agora fazer um momento de reavaliação de rota para ver aquilo que se mantém e aquilo que pode ser incorporado nessa segunda etapa, né? Eu acho que Lilian, um dos grandes alertas, né, que eu acho que é importante ser feito é que essa transferência da escola para casa, ela automaticamente foi aquela coisa de tudo que a gente faz dentro da sala de aula, agora vamos fazer na sala de casa. E isso é um grande risco, porque não é reproduzível, né, esse ambiente, essas atividades. Você vê aí uma grande dificuldade de professores e gestores pedagógicos? Na verdade, não é reproduzível, né? E existe uma falsa impressão de que se eu realmente fizer a minha aula presencial, do jeito que eu faço o jeito presencial no online, que vai surtir o mesmo efeito, né? A gente tem percebido cada vez mais que o tempo de atenção frente às telas ele é muito flutuante, né? Por exemplo, uma criança de educação infantil, o tempo de atenção da frente às telas é em torno de 15 minutos, 20 minutos. Se for enviar um vídeo, menor ainda, né? Então, o vídeo para criança pequena ele tem que ter no máximo uns 10 minutos. Então, a gente percebe que o tempo de engajamento do presencial, quando a gente transporta para o remoto, ele acha para menos, às vezes, até de que um terço. Então, por exemplo, se eu tenho 60 minutos de atenção no presencial, na interação, olhando ali olho no olho com o professor, no remoto, esses 60 minutos vão corresponder a 20 minutos ou menos. Então, essa modificação de tempo de atenção, ela tem que ser considerada.
E quando a gente considera isso, a gente também tem que pensar que existem outros distratores, outras coisas que tiram a atenção do estudante quando ele está em casa, e que em sala de aula, cada vez que ele dispersa, o professor está lá, olha, presta atenção, ou ele muda a tonalidade de voz, ou ele faz alguma brincadeira que o aluno volta a olhar para ele, somente com os pequenos, né? Agora, Uhum. no online, a gente não tem essa mesma forma de garantir o engajamento. Então, isso é uma questão que, às vezes, muitas escolas que não tinham experiência, como a grande maioria, praticamente 100% das escolas do nosso país que não tinham um ensino superior e que, por isso, não trabalham com essa ideia do online, têm percebido, né? Então, o tempo de atenção, ele muda, e isso tem que ser tem que ficar no nosso radar, porque aí a gente faz experiências que considerem um tempo de atenção mais reduzido. Legal. A gente tem ouvido muitos conceitos relevantes, aliás, não é de agora, que a gente fala sobre educação digital, tecnologia ligada à educação, metodologias ativas, né, o professor mediador, esse aluno mais no centro do processo de aprendizagem. Mas eu acredito que esse momento agora meio que deu uma forçada, né, naquilo que já era uma grande bandeira de muitos educadores, inclusive sua. Nesse sentido, como que você ajudaria aqui os educadores, professores de uma forma geral, a aplicar esse como, né? Sair desse lugar comum, desse lugar de conforto, vamos dizer assim, da minha sala de aula, né? Do meu quadro, do meu ambiente aqui, dos meus 50 minutos de domínio, né? Aqui comigo, que práticas ou talvez até que metodologias elas são não podem ficar de fora nesse momento. Então, o que acontece? As escolas, quando elas migram para um modelo digital, né, remoto, que a gente diz até emergencial, né, remoto emergencial, Uhum. a gente tem encontrado várias definições. Quando elas Sim. migram, elas têm uma tendência até de se tornar mais expositiva do que elas eram. Por exemplo, quando você pensa em uma aula, numa videoaula, que o professor vai falar durante 20 minutos, meia hora, e o aluno vai estar do outro lado assistindo, e depois ele vai fazer uma atividade, isso é o que a gente tem como característica do ensino tradicional, aí entre aspas, né? Quer dizer, eu Uhum. falo um monte de tempo e depois eu falo, agora abre seu livro e faça tal atividade. Esse modelo, né? Ele é um modelo transmissivo, entendendo ali que o aluno, só de ficar ouvindo o professor falar, ele vai aprender, e que, como ele ouve o professor falar e assistiu a um vídeo, ele vai ter condições de fazer uma atividade. Quando a gente muda para online, seria importante que a gente tivesse clareza, em primeiro lugar, a coerência. Se o seu ensino presencial ele já era assim, talvez ele se mantenha assim no online. Agora, se você quiser realmente inovar e já ter um legado desse momento, né? Quer dizer, olha, mudamos para o modelo remoto e também estamos levando um legado para a nossa prática futura em sala de aula, que a gente dê condições para que esse aluno possa realmente participar dessa construção de conhecimento, né? Então, se o professor acha, na escola entende que uma videoaula, a gente considera que a gente não quer virar a chave, a gente já está fazendo videoaulas, o que a gente faz agora? Reduza o tamanho das suas videoaulas, né? Transforme essa videoaula em algo mais provocador e entregue como tarefa algo que esse aluno possa investigar. Ele está na internet, então que ele possa entrar em contato com outros sites que você mesmo pode indicar, você pode fazer uma curadoria e o aluno construir conhecimentos, ou seja, você tem um tema para trabalhar com eles, vou pegar animais de bióloga, então eu estou trabalhando animais. E aí, ao invés de eu ficar explicando, os peixes são assim, os anfíbios são assim, ao invés de eu ficar explicando as classes de animais, por que eu não coloco alguns animais e identifiquem a que grupos pertencem esses animais? Como é que esses animais se locomovem? De que jeito que esses animais se alimentam? E nós vamos marcar um outro encontro para vocês compartilharem aquilo que vocês pesquisaram. E aí, agenda um encontro síncrono e alguns alunos apresentam. Ou ainda, não quero fazer, acho que a minha internet não vai ser boa. Então, peça para que esses alunos gravem pequenos vídeos do que eles pesquisaram, do que eles identificaram nessas pesquisas, e os vídeos passam a ser deles.
entrega lá um script, um roteiro, né? O que você espera desse vídeo, uma introdução, apresentação dos animais e a classe que eles pertencem, e os alunos produzem os vídeos, né? A gente tem percebido o professor absorvendo todas essas ações para ele, e ele está ficando maluco, gravando um monte de videoaula, comprando equipamento, pensando que fundo que ele vai colocar para poder dar certo a aula dele, e ele pode delegar isso para o aluno, né? Então, ele pode até gravar alguns vídeos provocativos, né? Que dão a orientação da atividade, mas quem vai se dedicar e aprofundar é o aluno. Eu acho que essa virada vai ajudar a levar essa visão para o presencial. Olha, isso que você trouxe do professor abrir um pouco mão daquilo que ele acha que é ele que tem que prover, que ele tem que fazer, é fantástico. Sobretudo porque o aluno está hoje num ambiente onde ele tem uma atuação mais aberta do que a sala de aula. Acessos, né, a alguns recursos, como a própria internet, computador e tal, que pode dar uma diversidade ainda maior, né, para ele produzir, para ele criar. Fantástico. Então, professores, por favor, não assumam essa bronca sozinhos, né? Compartilhem, inclusive, com seus alunos. Você mencionou, Lilian, que a questão de diminuir o tamanho das aulas. E aí eu fiquei pensando, diminuir tamanho de aula é diretamente ligado a diminuir conteúdo. E aí, no momento em que pode parecer importante o menos, né? Menos é mais, abrir mão de conteúdo vai na contramão dessa educação onde o conteúdo é que rege tudo, né? Se não der todas as páginas do livro didático, o pai vai reclamar para a coordenação, não pode pular nada, né? Aquela coisa toda. Então, como você enxerga esse desafio, né, da redução de conteúdo? Isso se alinha, inclusive, com a própria BNCC? Então, um ponto que é muito importante, Jones, é a gente trabalhar, né, com essas famílias, com esses estudantes e com as escolas, de que nós mudamos de modelo, né? Então, não dá para a gente achar que tudo aquilo que a gente ia trabalhar no presencial vai ser trabalhado da mesma forma ou no mesmo volume no remoto, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que ter muita clareza. A gente não pode se iludir, porque se a gente se iludir e achar que vai ficar entregando tudo que a gente deveria entregar, a gente, chegando em agosto, quando a gente voltar, a gente vai perceber que a lacuna, o gap vai ficar muito maior. Então, o primeiro momento que a gente tem é se conscientizar que o modelo mudou, o jeito de trabalhar mudou, e a gente, sim, pode correr o risco de ter perdas. Agora, como é que a gente lida com isso? Quando a gente chega a essa consciência de que não vou iludir, que entregar um monte de coisa vai garantir a aprendizagem, o que eu faço? Então, o que a gente tem orientado muitas escolas e várias ações também que a tríade educacional tem feito com os institutos e algumas fundações vamos olhar para o conteúdo anual, né? A gente já tem implementação da BNCC esse ano, do infantil até no ano. Vamos olhar para as habilidades que são previstas para esse ano e vamos fazer uma seleção muito consciente, no sentido de quais são as habilidades essenciais, o que eu não posso deixar de trabalhar com o meu aluno, o que é pré-requisito para o ano posterior, o que deixar de trabalhar esse ano, e destas habilidades essenciais, quais eu consigo trabalhar bem no modelo remoto. Talvez a gente tenha que reorganizar. Olha, a unidade 4 do livro didático, que é prevista para ser trabalhada no quarto bimestre, a trabalhar agora, porque ela é uma unidade que, pelo que eu olhei pelos conteúdos dela, são conteúdos que eu consigo trabalhar melhor no formato remoto. Outras que dependem muito do presencial, eu tenho experiência, os professores que a gente tem, a grande maioria tem muita experiência para trabalhar com seus alunos. Ele vai dizer, nossa, este conteúdo aqui, eu sei que eu preciso, às vezes, ficar sentada mais próxima desse aluno, trabalhar com grupos menores, eu não vou conseguir nesse modelo remoto. Então, selecionar, Jones, eu acho que assim, olhar para os seus conteúdos anuais, dizer quais são essenciais e quais eu consigo trabalhar melhor agora, é uma forma da gente realmente conseguir chegar mais próximo de garantir uma aprendizagem, do que a gente manter a sequência que a gente está trabalhando e, de qualquer jeito, ir passando por eles para poder dar conta para em agosto estar com o conteúdo ali do segundo semestre em ordem. Tá? Então, isso é uma clareza. Em segundo momento, também pensar como é que a gente reorganizar na volta, né? Então, de que maneira que a escola está pensando em dar apoio para aqueles alunos que talvez até por uma questão de
problema de saúde na família. A gente sabe que cada vez mais que a gente tem as notícias, né, de pessoas infectadas, talvez eles estejam vivendo alguma questão nas suas famílias, e mesmo professores. Então, como é que a gente se programa para a volta? Como é que vai ser esse nosso retorno? A gente já está pensando em atividade contraturno para ajudar a apoiar esses alunos que não conseguiram acompanhar. A gente já está pensando em alguns reforços online. Vamos aproveitar esse online, então, para fazer um reforço online no segundo semestre, né? Então, de que maneira que a gente está se organizando para esse retorno? Então, esse é um ponto importante. Maravilha. Acho que essas dicas da peneira, né, que você passou aí, né, de análise daquilo que pode ser vivido nesse momento, sobretudo, é importante, mas também precisa ter coragem e botar a mão na massa para poder modificar e não ficar naquela onda do vamos seguir o flow do negócio, entendeu? Segue porque tem que ser assim, não tem que ser assim, entendeu? Isso é um desafio. E aí, bacana. só para complementar esse ponto, Jones, e que eu acho também tem toda a relação aí com o trabalho que vocês fazem na Agendedu, estabelecer uma boa comunicação com as famílias, né? Porque, olha, não adianta eu simplesmente mudar, eu estou lá, faço uma reunião com os grupos de professores, reorganizo, fica bem claro para mim o que eu vou fazer e não contar para ninguém. Aí a família começa a ver, mas pulou página, mas não está fazendo da maneira que fazia no presencial. Então, estabelecer um bom canal de comunicação. E aí, o que a gente tem orientado para as escolas também, que esse canal de comunicação seja semanal. Não adianta pensar, eu vou mandar um comunicado por mês. A gente tem que fazer um plano de contingência e uma organização, um planejamento semanal, porque a cada semana as coisas vão mudar e a gente também está conhecendo esse ambiente online. Não dá para a gente fazer planos de muito longo prazo. Então, fazer planos reduzidos e ter uma boa comunicação é essencial para poder fazer essa reorganização do planejamento. Olha, uma das bandeiras que eu sempre levantei é a importância da escola dizer para a família o que ela faz e por que ela faz. E, a partir daí, como a família pode ser parte desse processo. Agora, então, isso é mais verdade do que nunca, né? Então, não adianta achar que é só professor-aluno sem envolver a família. Sobretudo quando a gente fala de educação infantil e fundamental 1, que é a fase em que os pais participam ativamente do processo, né? Lília, a gente falando aqui de conteúdos, volume, diminuir e tal, eu tenho uma consideração a respeito do encontro, né, do professor com os alunos. Você acredita que é importante fazer o misto entre síncrono e assíncrono, a ideia de ao vivo e gravado, ou você coloca mais força em cima de um deles, mais efetivo? Olha, Jones, como eu falei para vocês, a gente tem estudado muito, olhando um pouco para o futuro, né? A gente sempre brinca que a gente, pegando até as palavras do Atlas no Roda Viva, a gente está numa máquina do tempo. A gente tem condições de entrar na máquina do tempo e olhar o futuro, né? Assim, o que os pais que entraram em isolamento antes da gente têm para nos inspirar, né? Obviamente, se a gente pensa em China, em Itália, são realidades diferentes, culturas diferentes, mas o que a gente precisa inspirar? Então, a gente tem estudado muito para olhar para esse futuro e tem estudado muito alguns documentos já produzidos em países que trabalham com educação básica no modelo à distância, né? Então, quando eu organizei, participei da revisão técnica do Blended e organizei o ensino híbrido, a gente olhou muito para uma realidade nos Estados Unidos que conta com homeschooling, que conta com aulas à distância na educação básica, né, com os alunos de anos iniciais, anos finais e ensino médio, e a gente tem olhado muito para esses documentos. O que mais a gente tem como resultados, né, desses dois lados, né, tanto do futuro quanto dos documentos, é que os modelos híbridos, né, então híbridos no sentido, eu tenho aulas gravadas, mas eu também tenho momentos online, se eles forem bem amarrados, bem encadeados, eles fazem muito mais sentido do que você optar só por um modelo ou só pelo outro. Então, por exemplo, eu gravei uma aula online para explicar ali a respiração celular. Então, eu fiz ali a minha aula para os alunos lá de Fundamental 2 ou médio, expliquei como é que acontece a respiração celular, e essa minha aula tem lá em torno de 20 minutos com os conteúdos essenciais. Eu digo para ele depois dessa videoaula, agora vá para o material didático, pesquise no site e organize aqui um texto. Então, eu já entrego alguns desafios para ele e digo, olha, daqui a uma semana ou daqui a X dias,
nós vamos nos encontrar no momento síncrono, online, e cada grupo, então o trabalho em grupo é muito interessante, né? Dependendo da faixa etária, se a gente vê esses alunos a partir de quarto, quinto ano, eles conseguem fazer um trabalho em grupo via WhatsApp, né? Com os menores já nem Uhum. tanto, mas o momento online, ele é um momento de troca, de compartilhamento. Para fazer um momento online, para ficar esperando a sua videoaula, não adianta você colocar Sim. todos os seus alunos ali conectados no momento online e você ficar dando uma aula expositiva, né? Então, o momento online, ele eu considero fechamento para uma videoaula ou algo que você entregou no modelo síncrono. Então, um Beleza. bom encadeamento de aulas gravadas e momento online pode dar um resultado proveitoso. Maravilha. Lilian, podemos então, é razoável afirmar que o futuro da educação será híbrida? Cada vez E uma mais, né, educação Júnior? híbrida, né? Cada vez mais. A educação já sempre foi híbrida, né? Assim, quando a gente olha mesmo que você inclui o online, ela sempre foi híbrida no sentido de que você aprende em diferentes lugares, você pode encadear várias experiências de aprendizagem para Uhum. garantir que todos os alunos se encontrem nesse processo. Agora, hoje, mais do que nunca, a gente tem mais professores mergulhados nessa experiência, a gente tem Legal. visto cada vez mais a necessidade dos professores serem formados para poder integrar melhor, né, o online com o presencial, mas a gente vai ter um salto muito rápido a esse momento híbrido, né? A gente for pensar em curva aí, a gente não vai achatar a curva para isso, vai ser muito rápido essa mudança Uhum. para a integração, né? Inclusive, você tem um livro que aborda exatamente esse ponto, certo? Ensino híbrido. Exatamente. O ensino está até aqui Personaliza... do meu lado, ó. Opa, mostra aí pra Aproveitar que ele gente. está aqui na minha pilha, ó. Esse aqui. Esse Legal, tá livro, na aí. verdade, ele traz muitas experiências de professores que estavam... Então, a gente fala que é um livro de professor-professor, né? Quando os professores vão Uhum. percebendo. E esse momento está gerando muitos insights em professores que começaram a notar, nossa, eu nunca pensei que pudesse ser tão bom trabalhar com esse modelo, apesar da gente saber que os professores estão sendo os grandes heróis desse período. Eles estão realmente se reinventando, Verdade. estão encontrando aí espaço na vida para fazer tudo isso. Eles merecem realmente as nossas homenagens, as nossas maiores homenagens, porque está sendo muito difícil para eles esse período, mas eles estão conseguindo perceber que tem potencial. Então, isso vai ajudar muito que futuramente a gente consiga repensar essas práticas Uhum. que façam sentido para os alunos. Verdade. Bom, vamos falar de avaliação, porque se a Vamos. gente já fez, falou de meios, metodologias, desafios, dicas para essa entrega, né, para essa construção e desenvolvimento das habilidades, chegou a hora de avaliar. E aí o grande desafio também no processo remoto, já que a avaliação é uma coisa tão cheia de, né, tão conservadora, né, tão estática na história da educação, como que dicas você daria e que caminhos, na verdade, são importantes nesse momento para avaliar? É. Eu acho que eu vejo dois pontos principais, né? E aí também muito baseado nas nossas pesquisas, e aí muito mais baseado talvez nas nossas pesquisas e nos erros que foram cometidos, né, lá no futuro. Eu acho que são dois pontos que ajudam a gente a pensar em dois caminhos. Em primeiro lugar, a gente pensar que aquela avaliação com uma visão de que meu aluno vai colar, se eu fizer uma prova online vai ser muito ruim, porque ele está na internet, ele pode conversar com os outros pelo WhatsApp. Realmente ele pode, tudo isso. Então a gente não pode, não adianta a gente ficar tentando encontrar um jeito do aluno não burlar a regra. Aquele aluno que arranjava milhões de maneiras de colar no presencial, ele vai arranjar 2 milhões de maneiras de colar no online. Então, assim, não é que ele vai mudar a índole dele ou a maneira de pensar na avaliação. Ele só vai ter um Ele está canal muito lidando com as maior para que isso ferramentas aconteça de... dele, né? Exato, exato. Então, assim, não adianta a gente ter a ilusão de, deixa eu tentar arranjar uma forma do meu aluno não colar. Eu acho que o nosso momento, esse é o primeiro ponto, tem que ser cada vez mais, e aí a comunicação é importante em vários sentidos, conscientizar
a família, esses alunos, de por que a gente está avaliando, por que a avaliação é importante nesse processo, por que é importante a gente saber como é que o aluno está caminhando, para poder pensar o que a gente vai fazer no retorno. Então, ter essa clareza de que, olha, a avaliação, ela é uma forma da gente verificar se a gente tem evidências de aprendizagem. É um jeito da gente coletar essas evidências. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Tirar aquela ideia de que recursos a gente tem para não colar. Não tem. Qualquer recurso é burlável. Não é essa a nossa... A gente não tem que gastar esforços, gastar energia para este lado, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente pensar, se a gente tem clareza que avaliar é um jeito da gente perceber se o aluno está construindo conhecimento, está aprendendo, e é um jeito da gente ter evidências de que isso realmente está acontecendo, e essas evidências são importantes para a gente por vários motivos. Por motivos legais, para a gente poder, depois de tudo isso, juntar uma documentação e falar, olha, realmente foi efetivo o que a gente fez, e às vezes até negociar com os órgãos legais e explicar que realmente a escola fez aquilo que era previsto. E se a gente tem que pensar nisso, que é identificar o processo, como é que a gente avalia, né? Então, em primeiro lugar, a gente pensar em segundo, né? Eu estou no meu segundo lugar, mas nesse segundo lugar, a gente pensar, a avaliação pode ser algo no final de um processo, ela tem que ser durante esse processo. Se a gente está tendo que planejar semana a semana, que a gente se programe para avaliar semana a semana. E que utilizemos diferentes formas para fazer isso. Pode ser um quiz no ambiente online, pode ser um vídeo que a gente vai pedir para o aluno produzir, pode ser um recurso digital que a gente encontrou, que ele vai montar um mural, ou que ele vai montar uma revista digital, ou que ele vai separar algumas fotos com legenda de uma investigação que ele fez na casa dele. Então, a gente vai pensar em diversificar, né, em ter diferentes instrumentos para avaliar este processo, e a gente vai ter que pensar que esse processo tem que ser contínuo, né? Então, a minha sugestão é, o que eu estou trabalhando essa semana e de que jeito que eu vou elaborar uma avaliação para identificar se aquilo que eu trabalhei essa semana foi aprendido pelo aluno, se o aluno realmente aprendeu aquilo que eu ensinei. Porque se eu tiver ensino e aprendizagem, eu estou tendo não estou tendo mão dupla, né? É um sentido só, é do professor para o aluno, mas eu preciso saber como é que ele está se saindo, né? Então, eu acho que esses dois pontos são essenciais. Não dá para evitar cola e fazer uma avaliação contínua. Se você quer evitar a cola, então faça perguntas que não são coláveis, né? Vá por um caminho que não é colável. Então, se você fica perguntando quais são as classes aí conforme o exemplo que você falou dos peixes e anfíbios, é colável, né? Porque eu dou uma gugada, ou vejo no livro aqui ao lado e está tudo certo. Agora, se eu perguntar para ele como saber ou entender sobre as classes, né? Se relaciona de alguma forma com a vida dele, opa, eu já estou trazendo isso, né? Fazendo ele refletir. Aliás, fazer o aluno refletir num processo de avaliação bem mais importante. Você gasta os seus esforços, você coloca as suas fichas nesse tipo de elaboração, de questões que realmente... a gente lembra das provas na faculdade, né? Quando o professor dizia, é com consulta. E o aluno... Aí, quando ele fala, nossa, eu prefiro a prova sem consulta, porque a com consulta é tão mais difícil, né? No sentido de ser mais elaborada, de exigir mais um envolvimento cognitivo muito maior, que acaba ficando mais fácil sem consulta, né? Quando é presencial, porque aí pelo menos eu só reproduzo algumas coisas. Então, eu acho que assim, gastar energia para essa questão, que é como é que eu elaboro melhores avaliações contínuas, com frequência, e que exijam esse olhar mais reflexivo, vale muito mais a pena do que eu pensar, o que eu faço para o meu aluno não colar? Então, eu vou criar 200 testes para poder variar esses testes para os meus alunos. Eu fico gastando energia em algo que não deveria ser o nosso foco nesse momento. Outro dia eu vi uma dica de uma professora que, numa avaliação, agora nesse processo remoto, no lugar de perguntar o que isso define aquilo, né, ela perguntou como que o aluno estava aprendendo sobre tal conteúdo, tal assunto. Então, relate para mim como tem sido o seu processo de aprendizagem a respeito deste assunto. Então,
Achei interessante porque levou a pensar do tipo, ele ia dizer se estava lendo no livro, se estava pesquisando, se assistiu um vídeo e tal. É interessante esse tipo de pergunta que quebra o jeito de sempre, né? Uhum, E leva realmente a um exato. processo E reflexivo. possibilita uma autoavaliação, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a educação focada no conteúdo leva, né, a aula focada no conteúdo leva a prova também a focar no conteúdo. Então, se a gente precisa quebrar aí essa hegemonia, né, principalmente com a dica do reduza, a gente também precisa pensar em novos meios. Lília, qual o meio que seria interessante para avaliações hoje? Né? Google Forms? Você teria outras dicas? Olha, Jones, a gente tem utilizado vários recursos, até depois, se você quiser colocar o link lá da tríade educacional, a gente fez uma série Por de favor. tutoriais que podem ajudar os professores a olharem para isso. Então, por exemplo, você tem os formulários, né, tanto do Google quanto da Microsoft, são formulários que vão trazer respostas mais objetivas, né? E a gente sabe Uhum. que essas respostas mais objetivas, os professores ou fazem algo muito simples, né? Quais são as classes, e o aluno escreve quais são as classes, e isso é colável, ou ele tem algo mais reflexivo que o professor coloca ali um caso para analisar e alguns jeitos de pensar aquilo que foi escrito. Então, os formulários, eles são sempre muito utilizados, e se a gente tem uma boa comunicação e explica para estes alunos que esse formulário, ele também vai servir como um acompanhamento da sua própria aprendizagem, eu acho que são muito válidos, né? Além disso, a gente tem outras possibilidades. Por exemplo, a gente utiliza o Padlet, que é um mural virtual, para que os alunos possam ir apresentando, por exemplo, o percurso deles de investigação de determinado tema que o professor está trabalhando, né? Puxa, Então, legal. supondo aí, já que a gente está falando dos animais, ele está fazendo as classes, então ele vai colocar fotos desses animais, vai colocar legendas para essas fotos, e vai mostrando o processo dele de aprendizagem, deixando mais visível. Então, o Padlet, ele é muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Flipgrid tanto serve para a Google quanto para a Microsoft, você consegue usar nos dois locais, que ele vai trazer a produção de vídeos. Então, pequenos vídeos, desde 1 minuto até 5 minutos, que o aluno vai fazer para explicar alguma coisa ou para demonstrar. Tem muitos alunos fazendo vídeos que são como se fosse uma animação, ele nem aparece no vídeo, mas ele filma algumas coisas mostrando uma cena ou explicando o stop Legal. motion, por exemplo. Então, você consegue criar pequenos vídeos e você consegue no Flipgrid pedir para que os outros alunos assistam os vídeos produzidos e deem feedback também em vídeo, né? Então, tem sido bem interessante as escolas que têm Legal optado demais. pelo Flipgrid. Então, além disso, por exemplo, se você usa a Microsoft, você tem a opção do Sway. No Sway, você consegue criar como se fosse uma revista eletrônica, você consegue colocar áudios, né? Então, o aluno pode gravar pequenos podcasts e colocar ali. Você consegue inserir imagens com legendas ou textos de pesquisa. E para a plataforma Google, você pode usar o Google Apresentações para isso, né? Então, como se fossem slides em que os alunos vão contando o processo. Então, Maravilha. recursos existem vários, né? Eu acho que, assim, a única coisa é o professor ver qual recurso cabe àquele conteúdo que ele está fazendo. Uhum. Legal demais. Eu acho que tem aí uma infinidade de coisas a serem melhoradas, a serem exploradas, né? Eu acho que esse é um momento para isso e o professor tem que investir um tempo, né, nessa busca aí de minerar essas soluções na internet. Puxa, olha, muitas dicas interessantíssimas aqui. Espero que você que nos acompanhou até aqui tenha aproveitado bastante. A gente está chegando aqui ao final desse papo e eu quero pedir você, Lilian, para falar um pouco sobre a tríade de educação e até mesmo deixar aí o endereço para que as pessoas possam ir lá e conhecer mais sobre algumas das contribuições, formações, indicações que vocês têm feito lá no site. Por favor. Tá, joia, Jones. Olha, na verdade, eu quero convidar vocês a conhecerem o nosso ambiente. Nós fizemos várias conversas com educadores também durante esse período e a gente tem gastado bastante energia em produzir tutoriais. Então, eu acho que isso pode ajudar bastante. A Tríade Educacional, ela é uma empresa voltada basicamente, fundamentalmente para a formação de professores, né? Então, a gente trabalha
com escolas da rede pública, da rede privada, com formação de professores, tanto presencial quanto no modelo online. E a gente tem trabalhado também com produção de materiais, a gente acaba acompanhando algumas redes como consultores. E o nosso trabalho ele é muito voltado para a sala de aula, tanto eu quanto o Leandro, que é o meu sócio na Tríade, a gente tem experiência, eu, no caso, com mais de 20 anos de sala de aula, Leandro um pouco menos, mas nós somos professores e com essa experiência a gente tenta compartilhar com mais professores como é que eles podem introduzir metodologias ativas, como é que eles podem usar os recursos digitais de uma forma mais eficiente e como eles podem também trabalhar com o ensino de ciências nesse processo. A gente acabou de organizar um livro agora, que é o STEAM em Sala de Aula, né? Eu e o Leandro organizamos. Maravilha. E que traz uma série de experiências, é o mais recente, saiu agora e vai sair como impresso agora no próximo mês. Então, convido vocês a conhecerem o nosso site, é www.triade.me, e no triade.me vocês conseguem encontrar aí vários recursos, né? A gente tem uma aba só para recursos digitais e acompanhar mais de perto. Acho que você pode colocar o link para eles conhecerem um pouco mais. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, Jones. Adorei estar aqui com vocês. Espero realmente ter colaborado com essas reflexões. Muito bom, prazer para todos nós. Sou fã da Tríade, da Lília e do Leandro, já fizemos algumas formações, já pude participar também, já li livros, então altamente recomendado para você e para sua equipe aí na escola, tá? Gente, encerramos aqui esse papo e eu convido vocês a buscarem mais em dicas e informações para esse momento em que a gente está vivendo como educação, no site agendaedu.com/manifesto, onde nós fizemos uma curadoria de conteúdos em trilhas para gestores, professores e família. Esse conteúdo, assim como outros, estará lá nas trilhas e você pode não só consumir podcasts, vídeos, textos, são vários formatos, mas também compartilhar com quem você achar que precisa ou merece ter esse acesso. Então, a jornada continua, né, Lília? Temos um ano bem movimentado. Grande abraço, Lília. Abraço para você, Leandro, e toda a equipe da Tríade. E para você que nos assistiu e nos ouviu até aqui, grande abraço. Bom trabalho, boa educação.